Fala galera, beleza? Ao longo da história, o circo tem sido lugar de incríveis talentos e fenômenos extraordinários. Mas você sabia que nem tudo é fantasia? Você sabia que as pessoas realmente com habilidades sobrenaturais existiram? Bem, se você não sabia, então prepare-se, porque hoje você vai ver 10 surpreendentes fenômenos de circo que realmente existiram. Número 10. O Homem de Dois Corpos. Jean Libera nasceu em Roma em 1884. Ele foi o quarto de 13 filhos em sua família. Ou bem, 14 se contarmos o pequeno gêmeo parasita que crescia em sua caixa torácica. O irmão menor, chamado Jacques, tinha um sistema nervoso circulatório totalmente funcional e uma cabeça rudimentar que estava embutida no irmão hospedeiro. Sua condição incomum lhe rendeu a fama de Homem de Dois Corpos. Ele começou a trabalhar como artista de circo, exibindo seu físico único como uma atração em circos europeus e americanos. Assim, ele fez várias turnês pelos Estados Unidos com shows secundários, atuando como Barnum and Bailey e o Dreamland, entre outros. Contrariando o que muitos pensariam, sim, ele se casou, teve 4 filhos e, através de suas apresentações, conseguiu sustentar confortavelmente a sua família. Número 9. O Homem-Elefante. Joseph Merrick, conhecido como o Homem-Elefante, nasceu em Leicester, Inglaterra, em 1862, mas foi a partir de 1866 que sua aparência incomum se tornou evidente. Embora os médicos não pudessem entender completamente sua condição, além de suas deformidades, uma lesão no quadril da infância o deixou coxo pelo resto da vida, necessitando de uma bengala para caminhar. No entanto, aos 17 anos, ele decidiu aproveitar sua deformidade e se tornou uma atração de feiras, fazendo parte do show de monstros. Mais tarde, em 1886, ele se juntou ao Hospital de Londres, onde permaneceu até seus últimos dias em 1979. Uma peça de teatro intitulada O Homem-Elefante foi lançada, seguindo por um filme em 1980 baseado na vida de Merrick. Número 8. A Mulher Barbada. Uma dos artistas de shows e fenômenos mais reconhecidos da história, Annie Jones. Ela nasceu em 1865, com um queixo já coberto de pelo. A causa exata do seu crescimento de pelos no rosto ainda é desconhecida, mas a hipótese mais provável é hirsutismo, uma condição que leva ao crescimento de pelos ásperos em mulheres em uma distribuição semelhante à dos homens. Ela começou sua carreira com 1 ano de idade, quando apareceu no Museu Americano de B.T. Barnum. Após uma temporada bem-sucedida, Barnum ofereceu aos pais de Jones um contrato de 3 anos para a criança a $150 por semana. Ela era tão popular entre o público que outros recrutadores de circo queriam apresentá-la em seus shows. Como adulta, Jones se apresentou como uma mulher barbada, mas também começou a perseguir seus próprios interesses, ficando conhecida por suas habilidades musicais, assim como por seu rosto peculiar. Fora do circo, Jones se casou 2 vezes antes de falecer aos 37 anos. Número 7. O Homem Mais Alto do Mundo. Nascido em 1906, em Denver, Colorado, Jack Earl media 1,82 metros de altura antes dos 10 anos, e aos 13 ele já media mais de 2 metros. Sua altura real como adulto ainda é debatida, mas as estimativas variam entre 2,34 e 2,62 metros. A razão pela qual ele era tão surpreendentemente alto é que ele tinha uma condição conhecida como gigantismo, e embora sua altura pudesse ser vantajosa em algumas situações, era francamente perigosa em outras. Ele era um ator de Hollywood, aparecendo em 48 filmes incluindo João e Maria e João e o Pé de Feijão, antes de uma queda de um andaime lhe causar ferimentos graves e forçar sua aposentadoria da indústria cinematográfica. Pouco depois, o show de fenômenos Ringling Bros. And Barnum Bailey Circus chegou à cidade e lhe ofereceu um contrato de 1 ano. E embora não estivesse em seus planos, ele precisava ganhar a vida. Assim, o gentil gigante iniciou sua carreira e passou os próximos 14 anos em turnê com o show secundário. Após se aposentar, ele se tornou um vendedor ambulante na Roma One Company, até a sua morte em 1952, aos 46 anos de idade. Número 6. A Menina de 4 Pernas. Nascida em 1868 em Tennessee, Estados Unidos, Josephine Martha Corbin entrou no circuito de shows de fenômenos aos 13 anos. Ela era anunciada como a Menina de 4 Pernas do Texas, devido a uma condição conhecida como dípigo. Josephine havia nascido com 2 pelvas separadas, uma ao lado da outra, sendo que uma delas pertencia à sua irmã Si, e não se desenvolveu no útero materno. Apesar disso, ela cresceu sem maiores complicações.
Ela chegou a estudar teatro e fez exibições em museus. Ela também foi uma atração popular, e depois em Coney Island, aos 19 anos, ela se casou com Clint Bonkley, um médico local, com quem teve 5 filhos. Aqueles que a conheceram enfatizaram que ela era uma mulher extremamente inteligente e muito talentosa na música. Número 5. Jojo, o menino com rosto de cachorro. Nascido como Fedor em 1868 em São Petersburgo, Rússia, o menino com rosto de cachorro era um famoso artista de shows de fenômenos na Rússia. Trazido para os Estados Unidos aos 16 anos pelo famoso Peter Burnham, sua história era de um menino que supostamente foi encontrado por caçadores no meio da densa floresta russa, onde ele e seu pai peludo haviam vivido em uma caverna como animais selvagens. De acordo com a extravagante lenda, o pai avançou sobre os caçadores e foi abatido em autodefesa, após o que o menino foi levado para a América e domesticado, nada menos que pelo próprio Burnham. Para completar o efeito, Fedor era forçado a rosnar, mostrar os dentes e até roer os ossos para o deleite do público. Aqueles que o conheceram pessoalmente afirmam que ele era, na verdade, um homem educado e modesto. Ele levou uma vida tranquila, ele sabia várias línguas e gostava de ler. Em 1903, durante uma turnê pela Grécia, ele ficou doente com pneumonia e foi incapaz de se recuperar. Número 4. Os gêmeos siameses. Poucas pessoas sabem que o termo siameses vem de uma dupla de irmãos excepcionais que viveram no século XI nos Estados Unidos. Cheng e Yang Bunker nasceram em 1811, em Siam, agora conhecida como Tailândia. Eles eram filhos de pais chineses e vieram ao mundo unidos pelo fígado. Em 1829, um comerciante escocês os encontrou e viu uma oportunidade de lucro, pagando a mãe deles para exibi-los como os gêmeos siameses. Foi assim que esse termo se tornou a marca deles. Por 3 anos, eles entreteram o público com acrobacias e malabarismos. Aos 21 anos, alcançaram a idade adulta nos Estados Unidos e, cansado da exploração, encerraram o contrato. Mas, em vez de sair dos palcos, decidiram continuar se exibindo para o público, criando seu próprio show. Eles percorreram vários palcos durante 7 anos, ganharam muito dinheiro e então se aposentaram. Casaram-se com 2 irmãs e tiveram 21 filhos juntos. E em 1874, Cheng faleceu de bronquite enquanto dormia, seguido horas depois por Eng. Número 3. A Mulher Camelo. Ella Harper nasceu em 1870 em Hendersonville, Tennessee. Seu destino estava selado desde o momento em que encontrou no mundo, já que nasceu com uma rara condição médica conhecida como geno recurvatum. Essa condição fazia com que seus joelhos se dobrassem para trás, como os de um camelo. Isso a levou a andar de 4, usando as mãos como patas dianteiras. Aos 12 anos, ela iniciou sua carreira circense, atuando inicialmente em Tennessee e regiões vizinhas, e gradualmente começou a viajar para outros estados lá nos Estados Unidos da América. Mas foi em 1886 que ela chamou a atenção do Peter Burnham e aceitou se juntar ao seu Nickel Plate Circus. Nessa companhia, ela foi batizada como Mulher Camelo, despertando a curiosidade do público e da imprensa. Ao completar 16 anos, ela decidiu continuar sua educação e deixar o mundo do circo. Sabe-se que ela retornou à sua casa para viver com sua mãe, e em 1905 casou-se e teve uma filha, que infelizmente faleceu meses após o nascimento. Ela própria morreu em 1921 devido a um câncer de colo. Número 2. A Dama ao Meio. Gabrielle Mademoiselle Fuller, nascida em 1884 em Basileia, Suíça, era uma mulher perfeitamente formada da cabeça até a cintura, mas não tinha metade inferior do corpo. Ela começou sua carreira artística na Exposição Mundial de Paris em 1900, onde cativou o público com sua beleza e talento, mas depois decidiu a sorte nos Estados Unidos e se juntou a shows renomados como o Dreamland Circus e o Barnum Bailey. Sua performance era admirada por sua graça e habilidades artísticas. Ao longo da sua vida, ela se casou pelo menos 3 vezes e sempre se destacou como uma mulher bonita, íntegra e independente. Infelizmente, informações sobre sua morte são desconhecidas, mas seu legado perdura como uma figura fascinante na história do entretenimento e superação pessoal. E número 1. O Homem Coruja. Há aqueles que se destacam por sua inteligência, habilidade esportiva ou habilidades artísticas, mas também há aqueles que se destacam por terem qualidades físicas um tanto peculiares. Mas bem, é disso que se trata este top. Esse não é o caso de Joe Martin Laurel, nascido na Alemanha em 1885. Ele entrou para a história por sua habilidade única de girar a cabeça em 180 graus olhando para trás, como uma coruja. Você consegue imaginar isso?
Essa peculiaridade o tornou uma sensação em feiras e circos ambulantes. Embora ele tenha começado sua carreira na Europa, ele logo atravessou o Atlântico para se juntar a circos americanos. Como você já soube, ele foi a atração principal em palcos, museus e programas de televisão de grande audiência, mas sua cabeça não era a única coisa que ele conseguia girar. Ele também podia fazer isso com outras partes do corpo, como sua cintura e seu pé direito. Martin faleceu em 1955, aos 70 anos, mas sua excepcional habilidade o tornou memorável na história das curiosidades humanas, até hoje. E com isso terminamos mais um vídeo, galera. E vocês, o que acharam dessas pessoas com habilidades únicas que se apresentavam em circos? Gostariam de ver algumas delas pessoalmente? Fala nos comentários. Se você curtiu o vídeo, galera, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve também para curtir mais vídeos como esses. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Tamo junto. É nóis, galera. X.